Mas ó, não são só as criptos que estão caindo, tá? O S&P caiu 18%, a Nasdaq caiu 28%, e se a gente for colocar o dólar aqui no meio ainda, para nós somos brasileiros, né? A queda ainda maior. FTSE 250 caiu 19% também. Então, de uma forma geral, tudo está caindo. É quase como uma crise sistêmica onde tudo está indo mal, menos a renda fixa pós-fixada. Então, sabe aquele seu fundo de emergência? É a maior rentabilidade da sua carteira, não é mesmo? E você falava mal dele, não é mesmo? Então, olha só, investem. Bitcoin quebra recorde e alcança 8 semanas de desvalorização. Isso é muito louco, porque desde 2009, tá? Essa aqui foi a primeira vez que isso aconteceu com o Bitcoin. Desde 2009, a primeira vez que ele tem 8 semanas consecutivas de queda. E, aliás, me conta se nos últimos dias você fez algum movimento com as criptomoedas, se você comprou, se você vendeu Bitcoin, Ether, ou se você perdeu dinheiro em Luna, ou sei lá o que você fez. Coloca aqui nos comentários. Mas vamos lá, por que as criptos estão caindo basicamente? Tem algumas outras coisas que eu já citei em outros vídeos, mas atualmente tem dois grandes motivos para isso estar acontecendo, tá? O primeiro deles, um pouco mais estrutural, é o motivo da taxa de juros que está subindo bastante, tá? E já vem subindo há um bom tempo. E o raciocínio é o seguinte, né? Imagina que quando a gente tem uma inflação alta, pensa que o governo no Covid, especialmente nos Estados Unidos, ele imprimiu moeda. Quando ele imprime moeda, você tem mais dólar em circulação, mesmo os bitcoins em circulação. Então, mais moedas em circulação, Bitcoin sobe de preço. Então não é que o Bitcoin valorizou, é que o dólar que desvalorizou. Quando você tem uma taxa de juros subindo, geralmente isso daqui segura a inflação. Se você segura a inflação, você tem esse efeito muito menos potencializado. Agora, o grande momento, a grande novidade é sobre a Celsius Network. A Celsius Network é uma das maiores empresas dos Estados Unidos de criptomoedas, que ela geralmente oferece produtos para você que tem criptomoedas já. Você chega lá no site deles e você tem produtos para você investir, basicamente, né? Para você pegar dinheiro de volta com juros, né? Então você bota uma grana lá depositada, ganha uns jurinhos ali a cada X períodos, tá? Então você tem um retorno. Só que do nada, na madrugada do domingo, ela interrompeu todos os saques e transferências. Então se você botou sua grana lá, você não pode sacar nem fazer transferências, tá? Se você tinha bitcoins na corretora, você simplesmente não pode sacar. A não ser que mude alguma coisa, né? Você não pode sacar. Então tem aquele ditado que diz, né? Not your keys, not your coins. Então, se você não tem as suas chaves, não são as suas moedas, né? E aqui, de novo, mais uma vez a importância de você guardar as suas criptos num lugar que seja seu, né? Se você quiser que eu grave um vídeo sobre como fazer isso, né, e trazer para uma carteira física, né, uma hard wallet, você deixa aqui nos comentários para a gente gravar um vídeo como esse. E aí, a galera analisou a blockchain e descobriu que foram movimentados para outras corretoras, tá, a partir da Celsius, 360 milhões de dólares. Kaique, você sabe quanto que dá isso aqui mais ou menos? Muitos bi de reais. Deve dar 1,5 bi de reais mais ou menos, cara. É muita grana. Imagina, de repente, some 1,5 bi assim. Da noite pro dia, você pega 1,5 bi. Aliás, não sei se foi isso que aconteceu, né? Mas, movimentos estranhos. E aí a própria moeda, né, da Celsius caiu nos últimos 7 dias 73%. Um tempo atrás, a Luna caiu 99%. E aí aconteceu mais uma novidade. A Binance, que é a maior exchange de criptos do planeta, ela suspendeu também para saques. Olha só se isso aqui não é assustador, né? E aí as pessoas ficam com medo. As pessoas ficam com medo, os preços caem. Se os preços caem, as pessoas ficam com mais medo de perder, começam a vender, os preços caem ainda mais e aí entra naquele ciclo desesperador. Mas aí você me pergunta, mas e aí, Thiago, está num bom momento para comprar? E eu vou te mostrar alguns indicadores. Mas antes, olha só, Bitcoin acabou de cair aí mais de 50%, tá? Geralmente você compra quando? Quando está caindo, quando está subindo. Então eu queria que você aproveitasse esse momento de reflexão, pegasse todos os indicadores que eu vou te passar daqui a pouco e antes de eu te passar isso, eu queria que você clicasse no botão de curtir aqui o mesmo número de vezes que Bitcoin caiu consecutivamente ao longo dessas semanas. Que foram quantas vezes, Kaique? 8 vezes. Então clique 8 vezes no botão de like aí ou deixe 8 comentários, fica a seu critério, tá? Primeiro indicador aqui. Existe uma coisa chamada Fear and Greed. Fear and Greed Index. É um indicador do medo e da ganância. Então é basicamente um indicador que mede o seguinte. O pessoal está muito otimista? Então a gente tem aqui nível 100. O pessoal está com muito medo? Nível mais próximo de 0. Quanto mais baixo, mais medo. Quanto mais medo, mais o medo já está refletido nos preços. Logo, se você pensa em comprar, mais oportunidades você tem de fazer bons negócios comprando quando as pessoas estão com medo. E o indicador estava em 11. E é para você ter uma noção, né, nos últimos dias, ontem estava em 14, semana passada estava em 13 e recentemente
recentemente a gente bateu, né, no último mês, 9. Então a gente está nas mínimas históricas. O pessoal está com muito medo. Se você olhar ao longo do tempo esse indicador, olha que interessante. Quando a gente estava aqui em 2021, novembro, a gente estava num nível recorde de ganância, né? A gente estava acima de 80. E adivinha só, Bitcoin estava em 60 mil dólares. E agora que ele está marcando 11, a gente está em 23 mil dólares. Então é bom a gente sempre ficar de olho nesse indicador, porque ele costuma nos ajudar muito. Uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que, de todos os indicadores, o único que nunca me trai é o indicador de sentimento. Eu posso errar no timing, mas na direção é muito difícil o indicador de sentimento te enganar quando você olha em conjunto com alguns outros. Segundo indicador, existe o hash rate. O hash rate significa o seguinte: isso aqui mostra o quão saudável está o sistema de Bitcoin. Então, basicamente, tem mais mineradores minerando Bitcoin quanto maior for o hash rate. Quanto mais mineradores, o que geralmente acontece? Vamos pensar que a gente tem, por exemplo, ouro. Pô, se tem muita gente minerando ouro, geralmente o ouro ele está muito alto, o preço está alto, então as pessoas vão minerar mais ouro. Se o preço está muito baixo, as pessoas nem vão minerar, porque não vai justificar você minerar ouro. Em criptomoedas está acontecendo o inverso, a gente está em nível recorde de mineração e os preços estão lá embaixo. Só que mais gente minerando geralmente também tem uma relação com o preço maior. Então olha nesse gráfico aqui, né? Você tem aqui basicamente o hash rate, você vê subindo pra caramba, e os preços caindo pra caramba. É uma relação inversa, né, do que, em tese, né, a lógica nos diz que deveria acontecer. O terceiro indicador é o wallet sizes, né? Então a gente pega basicamente as carteiras que tem mais de 1000 bitcoins. Então a gente vê basicamente se elas estão comprando mais, ou seja, se estamos com mais carteiras, né, acima de 1000 bitcoins ou com menos carteiras. O que a gente vê? A gente vê que ao longo do tempo, os grandes investidores, que em tese são aqueles que têm mais informações, estão comprando mais, estão aumentando suas posições. O quarto indicador é o múltiplo de Mayer. No múltiplo de Mayer, a gente basicamente pega o preço do Bitcoin e a gente divide pela média móvel dos últimos 200 dias, né? Então imagina, o que é uma média móvel? Você tem uma média do preço dos últimos 200 dias e ela é móvel por quê? Porque quando passa um dia, muda um dia para cá e um dia para cá. Então agora a média é outra. Então imagina que o preço ele tá 100 reais aqui, aí de repente ele tá 200 reais hoje. Você concorda que a média móvel no dia de hoje vai ter um preço médio maior do que o dia anterior? Então a média móvel vai mostrando os movimentos e vai suavizando os movimentos. Quando o preço ele é mais de 2,4 vezes maior do que a média móvel, geralmente a gente subiu muito rápido, né? Então vai ter gente que deve realizar lucro, tem várias coisas que vão acontecer e aí os preços geralmente estão caros, né? Tem movimentos de correção. Quando o múltiplo de Mayer está entre 1 e 2,4, ele está ali numa zona de preço justo. E abaixo de 1, provavelmente, geralmente o Bitcoin está abaixo do que deveria estar. E aí quando você olha para hoje, o múltiplo de Mayer está dando 0,65. Então ele não é barato. Eu diria que, olhando para isso, para quem acredita no múltiplo de Mayer, está muito abaixo do preço. Tá? Então seria um baita de um momento para você comprar. Enfim, o que você acha? Você acha que Bitcoin está barato de fato? Você está comprando? Bota nos comentários. Eu não quero saber, na verdade, se você está comprando. Eu não quero mais saber. Eu quero saber se seus amigos estão comprando. É isso que eu quero saber. Seus amigos estão comprando, Kaique? Não. Porque não tem dinheiro ou porque não acham que tem... Ah, entendi. E aí quando a gente olha para Ether, né, tudo que a gente acabou de falar de Bitcoin se aplica de certa forma a Ether, porque eles são muito correlacionados, tá? A não ser que Ether vá sumir um dia, eles estão correlacionados. Então quase todos os indicadores que eu passei fazem sentido. Quando a gente olha para Fear and Greed, o indicador está em 18, que também é muito baixo, as pessoas estão com muito medo. Quando a gente olha para o hash rate, mesma coisa, hash rate subindo pra caramba, muita gente minerando. Eu sou um desses mineradores, olha só. E o outro indicador é a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é basicamente quando a gente olha para a relação, né, quando a gente pega todas as criptomoedas e vê quanto que o Bitcoin representa em peso dentre elas. Quanto maior o Bitcoin, geralmente mais espaço para as outras subirem em relação ao Bitcoin. Quanto menor a relevância do Bitcoin, mais espaço para o Bitcoin aumentar a sua relevância. O Bitcoin agora está com 46%. Só que o Bitcoin já representou 72%, tá? Então já que mostra que existe, né, em tese, um espaço maior para você comprar criptomoedas. Grande abraço para você, até o próximo vídeo e tchau.